ministro está trazendo o agravo e a ele negando provimento. Eu indago dos senhores ministros se há divergência. A decisão, presidente, na origem, não alcançou, porque ficou restrita ao deferimento, como podia ser de indeferimento, do registro da candidatura de Manuel, para não falar em Adail, que parece que o nome tem um estigma, né, pelo que foi veiculado da tribuna, né? No caso, o vice, ele tem realmente interesse na vitória do Manuel, ou seja, na persistência do registro. Mas esse interesse não deságua na conclusão de que o vice deva figurar como litisconsorte no processo, mas sim assistente simples acompanham o ministro relator. Inclusive, no meu voto, isso está mais fundamentado. Eu procurei apenas resumir, mas no voto que por escrito está bem, citando, inclusive, precedentes, exatamente na linha do que o ministro Marco Aurélio desenvolveu agora há pouco. Pois não. Então, sem divergência, proclamo o resultado do agravo no sentido de negar provimento ao agravo apenas. Passando ao exame dos recursos especiais, observo inicialmente que a violação aos princípios constitucionais previstos no artigo 5º, 35, 54 e 78 da Carta Magna, que também foi veiculado no recurso especial do Ministério Público, sobre esses não houve manifestação nem pré-questionamento, não foi objeto de análise pela Corte Regional. Por isso que, quando eu fiz referência sobre a parte que eu estou a conhecer. Então, no tocante, o que constitui óbice ao seu conhecimento por esta instância é a míngua do necessário pré-questionamento. No tocante à hipótese da inelegibilidade descrita no primeiro 1H da 6490, alega o Ministério Público que o Tribunal de Origem considerou que, e aí eu transcrevo longa parte do acordo recorrido. Reporto-me a última hipótese de inelegibilidade, retratada no artigo 1º 1H, deduzida com amparo no fato de que o recorrido teria sido condenado por decisão colegiada proferida nos autos da ação de investigação judicial eleitoral tombada, causa de pedir esta que, aliás, sequer foi abordada na análise realizada pelo Procurador Regional Eleitoral. E continua o trecho do acordo. Como é de se ver, portanto, a caracterização da derradeira causa de inelegibilidade apontada pelos recorrentes reclama necessariamente, 1, que o impugnado seja ou tenha sido detentor de cargo na administração pública. 2, que o impugnado tenha sido condenado pelo abuso de poder político ou econômico em benefício próprio ou de terceiro. E 3, que a decisão tenha sido proferida por órgão colegiado ou já tenha trânsito em julgado. De plano, observo que o segundo requisito exigido pela lei, a meu juízo, disse o regional, rende ensejo a uma antinomia aparente de regras jurídicas, quando confrontado com a redação constante da alínea D do mesmo preceptivo legal, a qual também erige como elemento objetivo da hipótese de incidência da causa de limitação da condição de elegibilidade ali prevista a existência de condenação por abuso do poder econômico e político. Sabe-se que, sob o ângulo hemenêutico, uma das regras para a solução do conflito aparente de normas corresponde ao princípio da especialidade, segundo a qual a regra específica prefere a regra genérica, de forma que a linha D sobrepõe-se à H sempre que a decisão condenatória pela prática de abuso de poder provier de órgão da Justiça Eleitoral, ao passo que a outra hipótese atingirá apenas os condenados pela justiça comum, pelo mesmo ilícito, abuso de poder lato sensu. Note-se, continua o acórdão, que há, na realidade, autonomia funcional entre as alíneas D e H do inciso 1, artigo 1º, uma vez que as objetividades jurídicas tuteladas em cada uma das hipóteses são distintas e não se confundem. Com efeito, enquanto na linha D o bem jurídico protegido corresponde à normalidade e à legitimidade das eleições, razão pela qual a apuração deve ocorrer em processo eleitoral, na linha H, ao revés,
o bem jurídico salvaguardado refere à moralidade e à probidade no exercício da função administrativa, de forma que o ato deve ser apurado em processo civil comum. Ou seja, em relação à linha H, o Acórdão Regional entendeu que o processo que veicula a condenação para haver a sua incidência não pode ser de origem na Justiça Eleitoral, e sim de origem na Justiça Comum. Continuo transcrevendo parte desse acordo, que eu vou omitir a leitura. E digo, o TRE Amazonas, salientando que a condenação do recorrido pela prática de abuso de poder político e econômico se deu no âmbito da Justiça Eleitoral, afastou a linha H, por considerar que essa hipótese pressupõe uma condenação da Justiça Comum. No tocante à causa de inelegibilidade prevista na linha D, agora eu me reporto ao que decidiu o TRE sobre a linha D. Assim consignou. Apenas para argumentar, já que a inelegibilidade pode ser reconhecida mesmo de ofício, avalio que nem sequer a hipótese delineada na linha D autoriza o indeferimento do registro. Na hipótese, como dito acima, o recorrido foi condenado pela prática tida como abusiva em sede de ação de investigação judicial eleitoral, ao passo que o dispositivo da linha D refere-se apenas às condenações proferidas no âmbito de representações eleitorais, e transcreveu a norma. Dessa forma, continuou o acordo. A verdade é que o provimento condenatório contra o recorrido não atrai a aludida causa de inelegibilidade. Pois bem, digo eu, a Corte Regional concluiu, portanto, que somente por interpretação ampliativa poder-se-ia cogitar da inelegibilidade do recorrido com amparo na referida linha, o que, todavia, citando a Corte, como exaustivamente demonstrado, encontraria óbice no entendimento consolidado desta Corte nos princípios gerais de direito. Digo eu, o entendimento adotado no acordo recorrido para ambas as alíneas, no meu entender, diverge da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Avanço, senhora presidente. No julgamento do RO 602/83 Tocantins, publicado em sessão de 16 de novembro de 2010, o eminente relator, ministro Aldir Passarinho, examinando as hipóteses das alíneas D e H, em caso de condenação pela prática de abuso de poder político, proferido em recede, ou seja, no âmbito da Justiça Eleitoral, assim se manifestou, e passo a citar Passarinho. De início, verifica-se que as causas de inelegibilidade previstas nos dois dispositivos incidem no caso de condenação por abuso de poder econômico ou político, por decisão transitada em julgado ou proferida por acórdão colegiado. No entanto, há duas diferenças fundamentais entre as alíneas mencionadas: o sujeito destinatário da norma e o órgão judicial que proferiu a decisão condenatória. O sujeito da linha D é qualquer pessoa, os que tenham contra sua pessoa, enquanto a linha H refere-se apenas a detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, repete ele a lei. Pois bem, Passarinho conclui: na linha D, a condenação por abuso do poder político ou econômico deve ser julgado procedente pela Justiça Eleitoral. Na H, por outro lado, o legislador não estabeleceu essa condição, donde se extrai que, nesse caso, a inelegibilidade pode decorrer de condenação por abuso de poder econômico ou político proferido tanto pela Justiça Comum quanto pela Justiça Eleitoral. E digo eu, após amplo debate, esta Corte, por maioria, vencidos ministro Marco Aurélio e Marcelo Ribeiro, estou fazendo menção a uma decisão de 2010, tanto que se faz presente aqui o ministro Passarinho, na citação, reconheceu, o tribunal, vencidos Marco Aurélio e Marcelo, reconheceu a incidência da linha H às condenações tanto da Justiça Comum como da Justiça Eleitoral.
Transcrevo trecho de voto vista proferido naquela ocasião pelo ministro Versiani. Seja como for, e o tema realmente é um tema extremamente interessante à discussão. Voto vista do ministro Versiani, por ocasião do julgado, daquele julgado. Disse Versiani: seja como for, certo é que sobreveio em 2001 o julgamento por este tribunal do governador Monsanta, relator Jobim. Naquela oportunidade, deu-se provimento a recurso ordinário para julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, não só para cassar o mandato do governador, como também para impor a inelegibilidade tanto da linha H quanto da linha D, por abuso do poder econômico e político. Não vejo, disse Versiani, motivo para reformar esse último entendimento com a devida vênia. Realmente, tanto na redação original quanto na redação atual, a linha H, como bem demonstrado pelo relator Aldir Passarinho Júnior, se aplica a qualquer espécie de processo ou condenação, sem exclusão de qualquer um deles, sobretudo o eleitoral. Não veria, continua Versiani, não haveria sentido em excluir do âmbito daquela linha o processo eleitoral, quando a Justiça Eleitoral, inclusive, é a mais habilitada e a mais preparada para investigar, apurar e reconhecer o abuso do poder econômico e político. Ademais, tendo-se presente a conhecida falta de precisão legislativa, a mera possibilidade de eventual conflito entre as alíneas D e H, para mim, disse Versiani, não seria razão suficiente para limitar a incidência da inelegibilidade, apenas a procedência de representação da linha D, quando existem outros processos eleitorais que, por visível esquecimento legislativo, não estão contemplados nessa mesma linha. Fecho a citação de Versiani e digo, já no julgamento do RO 3128-94 Maranhão, publicado em sessão de 30 de setembro de 2010, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido, este tribunal, por maioria, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Aldir Passarinho Júnior, decidiu que o termo representação, para efeito de incidência do primeiro D, da linha D, deve ser interpretado restritivamente, não incluindo outras espécies de ações eleitorais além da AIGE. Ou seja, naquele julgado ficou estabelecido que a linha D tinha por objeto, permitido para levar à inelegibilidade, exatamente a AIGE. No caso concreto, de AIGE se trata. Esse entendimento foi reafirmado nas últimas eleições, eu transcrevo precedentes que omito a leitura. Pois bem, digo eu, afastados os fundamentos do acórdão recorrido, portanto, afasta o fundamento do Tribunal Regional em relação à não aplicação da linha D, porque a condenação lá não se deu em representação, mas se deu em AIGE. Ora, é exatamente o entendimento desta Corte. Mesmo quando deu vencida, aqui ainda não era assim, o caso. Ainda assim, aqui não era o caso. Aqui não é o caso. Então, digo eu, afastados os fundamentos do acórdão recorrido quanto à não incidência das aludidas causas de inelegibilidade, resta analisar se os demais elementos das normas em referência estão presentes na espécie, na medida que quem sucumbiu foram os impugnantes, o Ministério Público e a coligação adversária do recorrido, ora recorrente. É fato incontroverso que o recorrido nas eleições de 2008, quando exercia o mandato de prefeito do município de Coari, foi condenado pelo TRE Amazonas, em sede de investigação judicial eleitoral, por abuso do poder político e econômico, em virtude de liberar verbas e bens públicos para beneficiar terceiros. Isso é incontroverso. E também é fato que ele não era candidato. Ele foi condenado por beneficiar terceiro, e o terceiro era o candidato que ele apoiava. Ele era prefeito. Ele era o prefeito. As alíneas D e H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490
com a redação dada pela Lei Complementar 135, assim estabelecem. E aí eu transcrevo, senhores ministros, senhoras ministras, a íntegra dos dispositivos que eu vou omitir a leitura. Mas todos eles se referem na parte final, e aí eu destaco a parte final, tanto da linha D quanto da linha H, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. É o que estabelece a D. E a H, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Ou seja, estabelece que essa condenação se dá àqueles que tenham contra sua pessoa, no caso da linha D, representação julgada procedente na eleição para a qual concorrem ou tenham sido diplomados, e na H, os detentores de cargo na administração pública, direta, indireta ou fundacional, que também sejam condenados para as eleições na qual concorrem ou tenham sido condenados. A regra constante dos dispositivos em análise, na essência, possui o mesmo sentido. Ambas cuidam do abuso do poder econômico ou político. A distinção encontra-se, como visto acima, na espécie de processo em que proferida a decisão condenatória e ainda nos autores do ilícito, na qualidade dos autores do ilícito. Na linha D, qualquer pessoa pode ser responsabilizada. Na linha H, somente os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional. É certo que este tribunal, no julgamento do aludido RO 602/83 Tocantins, Aldir, relator, decidiu por maioria que a causa de inelegibilidade prevista na H, por referir-se a todos os detentores de cargo na administração pública, abrangeria os agentes públicos ocupantes de cargo eletivo. E transcrevo a ementa daquele julgado, que vou omitir a leitura. Ocorre que, no caso presente, a discussão sobre qual das hipóteses alcançaria o prefeito, que, abusando do poder político e econômico, beneficia a candidatura não dele próprio, mas de terceiro, não se faz necessária, em virtude da ausência do seguinte pressuposto, que se encontram nas duas causas de inelegibilidade em estudo: ser candidato nas eleições em que verificado o abuso. As duas alíneas estabelecem para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados. Pois bem, no julgamento dos embargos de declaração no RESP 3010, Rio Grande do Norte, em 18 de dezembro de 2012, de relatoria do ministro Versiani, após a leitura do voto vista da ministra Luciana Lócio, o plenário, analisando a possibilidade de aplicação da inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1d da 64, sinalizou no sentido da não incidência do preceito a quem não foi candidato na eleição em que ocorreu o abuso. Naquela ocasião, a eminente ministra Luciana Lócio, recebendo os embargos como agravo regimental, reconheceu a ausência de legitimidade recursal do partido que integrou a coligação, mas, avançando na análise de mérito, assim desenvolveu o seu voto. No mérito, contudo, disse Luciana, tenho que o agravo merece provimento. É que, conforme destacou a Corte de Origem, a inelegibilidade prevista na linha D somente incide aos que, à época da condenação pela prática de abuso, tenham concorrido ao pleito, circunstância não verificada na espécie, uma vez que o ora agravante não foi candidato nas eleições de 2008, quando julgada procedente a representação em seu desfavor. Esse fato está delineado na moldura fática do acórdão ao afirmar que, porquanto revela a condenação de pessoa não candidata em pleito eleitoral por prática de abuso de poder. O entendimento resulta da interpretação da própria norma em destaque, ao dispor com clareza que, e aí Sua Excelência transcreveu o dispositivo que eu omito a leitura. Mais adiante disse, sendo as causas de inelegibilidade de interpretação estrita,
não comportando aplicação extensiva ou analógica, não cabe invocar a subsunção do dispositivo na forma pretendida pelo agravado para alcançarem distintamente os que tenham tido contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, oportuno destacar recente julgado. E aí citou o julgado de Minha Lavra. E faço a leitura. Agravo regimental, recurso especial, registros de candidato, deferimento, eleição municipal 2012, analfabetismo, fundamentos não infirmados, desprovimento. A jurisprudência desse tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram inelegibilidade são de legalidade estrita, vedada interpretação extensiva, precedentes, e aí cito o processo. Pois bem, tal entendimento foi acompanhado pelo eminente ministro Marco Aurélio e pelas eminentes ministras Carmen Lúcia e Laurita Vaz, na ocasião. Manifestei-me também no mesmo sentido. No entanto, ao final, esta Corte, no caso citado, acolhendo proposta da ministra Nancy Andrighi, decidiu pelo provimento do agravo regimental para determinar o regular processamento do recurso especial, com julgamento pelo plenário, conferindo às partes o mais amplo direito de defesa. Na sessão de 28 de maio de 2013, o tema em questão não foi renovado, pois quando esse feito veio a julgamento, não foi ele conhecido, não se conheceu do recurso. Haja vista a ausência de um requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, se entendeu pela ausência de legitimidade de recorrer. Então, isso tudo ficou sem uma decisão chancelada, mas houve esses debates nesse precedente que cito. Retomo, digo eu, a discussão da matéria agora, reafirmando o entendimento que já externara naquela ocasião, de que a inelegibilidade prevista na linha D e também com a mesma redação nesta parte, a linha H, não se aplica a quem não concorreu ou não foi diplomado, pois a redação de ambos dispositivos contém a mesma limitação para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Insta a salientar que a alínea H, em sua redação primitiva, antes da reforma, e aqui a nobre ministra Carmen Lúcia e o nobre ministro Marco Aurélio devem se lembrar quando, da primeira vez que nos deparamos com o julgamento da Lei Complementar 135, naquele caso que estava em jogo a inelegibilidade do candidato Roriz, aqui em Brasília. E de pronto eu me manifestei lá falando do quanto a redação da lei complementar deixava confusa e a desejar, e fiz essa manifestação já no julgamento, depois das ações declaratórias de constitucionalidade e na ação direta de inconstitucionalidade. E aquela pressa que se houve o Congresso Nacional em elaborar a norma, acabou por trazer, muitas vezes, e fiz a manifestação, ao invés de ampliar, em alguns casos, as inelegibilidades, acabou por restringi-las. Esse pronunciamento eu fiz naqueles julgamentos no Supremo Tribunal. Esse mesmo alerta já havia feito lá no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Na linha H, em sua redação primitiva, alcançava-se aqueles que não concorriam nas eleições, pois o prazo de inelegibilidade contava do término do mandato ou do período de permanência no cargo. Nesse sentido, do sentido anterior da redação primitiva, original da linha H, eu cito o seguinte julgado. Recurso especial, recurso contra a expedição de diploma, prefeito, improbidade administrativa, inelegibilidade, artigo 1º, 1, a linha H, 6490, não configuração. Jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que, para a configuração da inelegibilidade prevista no 1º 1H,
é imprescindível que o ato de improbidade possua fins eleitorais precedentes. 2, a parte que importa da emenda. A sanção de inelegibilidade prevista na linha H da 6490 surte efeito para as eleições que se realizarem nos 3 anos seguintes do término do mandato ou do período de permanência no cargo, conforme expressa disposição legal. RESP 19.533 de São Paulo. Entretanto, digo eu, com a alteração operada pela 135, os detentores de cargo na administração pública, condenados pelo abuso do poder econômico ou político, que não estiverem concorrendo ao pleito, somente serão alcançados pela inelegibilidade prevista na censura imposta no artigo 22, 14 da 6490, quando da sentença procedente, e com o prazo nela fixada, portanto. Cumpre assinalar que a jurisprudência deste tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram as inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada a interpretação extensiva, e cito precedentes. Assim, não incidem à espécie, a meu ver, as causas descritas nas alíneas D e H do inciso 1 do artigo 1º da 6490, com a redação dada pela Lei Complementar 135/2010. E aí agora eu passo, então, à análise da alínea G. Em relação à alínea G, a insurgência recursal se limita às decisões do TCU que desaprovaram as contas prestadas pelo recorrido relativamente à execução de convênios federais firmados com a Prefeitura de Coari durante a gestão do recorrido. Primeiramente, cumpre registrar que, consoante assentado no Acórdão Regional, compete ao Tribunal de Contas da União não somente opinar, mas sim julgar as contas de prefeito relativas à aplicação de recursos federais mediante convênio. O Tribunal Regional, não obstante destacar que alguns dos vícios identificados pelo TCU foram de ordem insanável, notadamente no que diz respeito a procedimento licitatório, entendeu pela ausência de demonstração cabal da participação direta e dolosa do recorrido em qualquer das irregularidades insanáveis detectadas nas contas dos aludidos convênios administrativos, concluído pela não configuração da causa de inelegibilidade. E aí eu colho do voto condutor do acórdão recorrido. Na hipótese dos autos, consoante se depreende da simples leitura dos decisórios de folhas tais, fácil constatar que algumas das irregularidades identificadas pelo TCU nas prestações de contas referente à execução dos convênios administrativos foram de ordem insanável, notadamente no que diz respeito à observância do procedimento licitatório, o que levou à desaprovação daquelas. Reconhecida, portanto, a insanabilidade das irregularidades apontadas pelos órgãos de contas competentes, cumpre saber, finalmente, se esses vícios constituem ou não atos dolosos. Então, reconheceu o acórdão a insanabilidade e aí ele foi analisar a presença do dolo. Na exata dimensão daquilo que trouxe a Lei Complementar 135/2010, tanto em relação ao candidato a prefeito quanto ao vice. Em jogo aqui, só o prefeito. Afinal, a insanabilidade não supõe necessariamente a improbidade dolosa. E continuou o acórdão. É um longo trecho que eu vou fazer a leitura para a formação de juízo dos colegas. A alteração legislativa resultante do movimento popular denominado Ficha Limpa não se limitou a positivar, isto é, transformar em regra jurídica posta a orientação jurisprudencial sedimentada pela Corte Eleitoral Superior. Ela foi além. Segundo a redação vigente, não basta apenas que a irregularidade detectada desvele nota abstrata de improbidade. É imprescindível que o ato de improbidade seja doloso, isto é, que a ação seja intencional, deliberada, em fim de má-fé. Ao revés, se culposa, não há se cogitar de inelegibilidade do agente público, supostamente improbo.
Novamente, Marlon Reis, desta vez acompanhado por Luciene Pereira, pontua que a referência ao dolo foi inserida no texto do dispositivo com o específico fim de excluir da aplicação do dispositivo aquele administrador que, evidentemente, em nada concorreu para a ocorrência do vício detectado quando da tomada de contas. Por essa razão, aí o acórdão citando Marlon Reis. Por essa razão, continuou o relator do acórdão, cumpre averiguar se os vícios insanáveis detectados pelo Tribunal de Contas da União resultaram diretamente da vontade deliberada do recorrido de frustrar o objetivo da lei, ou seja, se houve efetiva interação subjetiva do agente com o ato tido por improbo. Ou seja, o acórdão recorrido foi a um dos mentores da lei do Ficha Limpa, da Lei Complementar 135, o juiz Marlon Reis, que fez essa citação, dizendo que a referência ao dolo é a necessidade da participação direta daquele que é condenado pela improbidade. E diz o seguinte, analisando os autos: é nesse ponto, disse o relator lá no TRE, que começa a me distanciar do entendimento ministerial, por trilhar convicção distinta, por entender que há tão só 1. Imputação de débito, 2. Aplicação de multa e 3. Remessa dos autos ao Ministério Público Federal para adoção de medidas civis e penais pelo Tribunal de Contas da União não constitui fatores suficientes para caracterizar o elemento volitivo da conduta do recorrido Manuel Adail Amaral Pinheiro, é dizer, a presença do dolo. Isso porque, após ler e reler com muita atenção as decisões do TCU colacionadas aos autos, não me convenci com a certeza jurídica necessária de um juízo hábil a limitar os direitos políticos do cidadão, de que o recorrido tenha concorrido direta e intencionalmente para as irregularidades detectadas pelo órgão de contas competente. Afinal, em nenhum momento as decisões dos órgãos de contas apontam de forma clara e precisa a vinculação do recorrido aos atos pelos quais foi responsabilizado objetivamente ao ressarcimento ao erário. Com efeito, é fato incontroverso, portanto, insuscetível de negação pela parte adversa, que o recorrido foi condenado pelo TCU juntamente com os demais responsáveis às glosas legais, bem como ao ressarcimento ao erário em razão das falhas identificadas na execução dos convênios administrativos firmados com o município de Coari. Ocorre que o órgão de contas foi taxativo ao reconhecer que a responsabilização do recorrido decorreu exclusivamente, e aqui é que vem o ponto, que para mim é importante, o acórdão recorrido diz que o acórdão do Tribunal de Contas é taxativo ao reconhecer que a responsabilização do recorrido decorreu exclusivamente de sua condição de responsável pela guarda de dinheiro, valores e bens públicos, na forma do artigo 90 do Decreto-Lei 267, combinado com o 39 do Decreto 93.872 de 86, e não enquanto ordenador. De despesas, porquanto comprovada documentalmente a existência de ato oficial delegatário de competência para ordenar despesas da Prefeitura Municipal. Eis a propósito, aí o acórdão transcreve o trecho do Tribunal de Contas. Em consonância com o ordenamento jurídico, aí já é o Tribunal de Contas, estabelecido por meio da Constituição da República, o artigo 90 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 39 do Decreto 93.872, 1986, preceitua que responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública o ordenador de despesa e o responsável pela guarda de dinheiro, valores e bens públicos. Na mesma linha, o artigo 5º, combinado com o 12.2 da 8429/92, dispõe que, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente, o responsável estará sujeito ao ressarcimento integral do dano. Quer dizer, o dever de ressarcir o erário ante a não comprovação de boa e regular aplicação de recursos pecuniários repassados decorre da responsabilidade pela guarda destes, decorrente da responsabilidade por sua gestão, e não necessariamente da ocupação da função de ordenador de despesas respectivo.
Dito ainda de outro modo, Tribunal de Contas, na citação do acórdão, a circunstância de o gestor dos recursos não ter ingerência direta na ordenação de despesas não elide a sua responsabilidade pela guarda destes. E no julgamento da outra tomada de contas, o acórdão faz também citação à outra tomada de contas, que são duas. E aí, na outra tomada de contas, disse o Tribunal de Contas: na fase externa do TCE, foi apontado como responsável o ex-prefeito Manuel Adail Amaral Pinheiro, pelo débito apurado no valor total das transferências federais. Em outras palavras, resta claro que o próprio TCU reconhece e afirma, diz o acórdão, agora o relator do acórdão, resta claro que o próprio TCU reconhece e afirma que o recorrido não praticou direta e pessoalmente nenhum dos vícios aferidos nas contas que fundamentaram a desaprovação destas, mas que o dever de ressarcir os eventuais danos ao erário por parte dele decorre exclusivamente de sua condição de agente público signatário do convênio que instrumentalizou a transferência de recursos entre os entes governamentais. Assim concluiu o Tribunal Acó, e agora transcrevo a conclusão do Tribunal Acó. Ora bem, se o próprio órgão de contas é quem pontua que a glosa aplicada ao recorrido se deve apenas à sua qualidade de responsável pela guarda de recursos públicos e não da suposta improbidade na função de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Coari, não há como se afirmar que o impugnado agiu com vontade deliberada, subalterna e contrária ao interesse público no que diz respeito à execução dos objetos estampados nos aludidos ajustes administrativos. Ademais, reconhecer que determinado agente público é solidariamente responsável pelo ressarcimento ao erário, instituto jurídico legal cujo móvel teleológico corresponde à proteção do credor, não autoriza a concluir que o solidariamente responsável agiu com dolo para o evento danoso. Para que fique bem claro, indene de dúvidas, em nenhum momento, em nenhuma linha sequer, o Tribunal de Contas da União imputou ao recorrido qualquer irregularidade cuja autoria tenha sido atribuída diretamente a ele. Providência esta, inclusive, inafastável por força do princípio da intranscendência, segundo o qual cada pessoa responde na medida de sua culpabilidade. Fecho a citação da conclusão do Tribunal Local. Como visto, digo eu, o TRE, analisando as decisões de desaprovação de contas colacionadas aos autos, assentou que em nenhum momento o próprio TCU apontou de forma clara e precisa a vinculação do recorrido às falhas identificadas na execução dos convênios administrativos firmados com o município de Coari. Salientou que a responsabilização do recorrido decorreu exclusivamente da sua condição de responsável pela guarda de dinheiro, valores e bens públicos, e não pela condição de ordenador de despesas, porquanto comprovada documentalmente a existência de ato oficial delegatório de competência para ordenar despesas da Prefeitura Municipal, folhas tais. No julgamento, digo eu, do RO 206.624, publicado na sessão de 2 de dezembro de 2010, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, em que se entendeu pela configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1º 1G da 6490, o tema relativo à delegação de competência foi assim exposto, e transcrevo agora a ministra Carmen. Na situação dos autos, as irregularidades praticadas constituem, a meu ver, ato doloso de improbidade administrativa. Quanto ao tema, é importante registrar que o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou ainda a simples anuência aos resultados contrários ao direito, quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria, sendo despiciendo perquirir, acerca de finalidades específicas. A alegação de que a recorrente, à época prefeita, teria assinado os convênios somente na condição de agente político, mas não na de ordenador de despesas, cuja função teria sido delegada aos secretários municipais, não exclui sua responsabilidade, pois a ela cabe a fiscalização desses atos. Fecho a citação e digo: todavia, ainda que se considere que a delegação de competência não afasta a responsabilidade do agente público na fiscalização dos atos delegados, eu entendo que, no caso específico, não há como entender pela incidência em caso
da causa de inelegibilidade, da alínea G. A hipótese ora tratada difere da examinada no julgamento do RESP 1763, pará de minha relatoria, no qual fiquei vencido, por entender que não havia no acórdão recorrido elementos para concluir com clareza pela presença de dolo na conduta do então candidato condenado pelo TCU ao pagamento de multa em razão de sua responsabilidade solidária. Naquele caso, ao contrário do consignado na espécie, o Tribunal ACOR, ao examinar a decisão da Corte de Contas, entendeu por maioria de votos que a irregularidade apontada, omissão do dever de prestar contas relativas à aplicação de recursos, configurou o ato doloso de improbidade administrativa. Do voto condutor do referido recurso, proferido pela eminente ministra Nancy, designada redatora pro acórdão, eu fiquei vencido. E aí, então, passo a citar aquilo que foi firmado pela maioria na voz da ministra Nancy. Quanto ao elemento subjetivo, não se exige o dolo específico de causar prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios administrativos. O dolo aqui é o dolo genérico, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade. A vontade de praticar a conduta, disse Nancy. Assim, ante a configuração de uma das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da 8429/92, que, em tese, caracterizariam ato de improbidade, o dolo somente poderia ser afastado diante de circunstância concreta que demonstrasse que, no caso, o agente não foi diretamente responsável. Veja o que disse Nancy lá. O dolo somente poderia ser afastado diante de circunstância concreta que demonstrasse que, no caso, o agente não foi diretamente responsável pelo ato ou que houve apenas negligência, imprudência e imperícia. Ora, no caso, o que o tribunal local assentou, se referindo e transcrevendo o Tribunal de Contas, que ele foi condenado no Tribunal de Contas por ser apenas o guarda do Tesouro e não o gestor daquele convênio. Nesse caso, continuo citando Nancy, por se tratar de eleições municipais, há de prevalecer a conclusão das instâncias ordinárias com relação à comprovação dessa circunstância. Ou seja, no caso concreto, e mesmo naquela hipótese eu deferi o registro, em que o próprio acórdão, eu avançava numa análise e fazia um juízo no sentido de deferir, mas fiquei vencido. Mas naquele caso concreto, para divergir, a ministra Nancy disse que a conclusão das instâncias ordinárias eram afirmando que havia a presença da atuação direta e dolosa daquele candidato. Pois bem, no caso dos autos, o Tribunal de Origem, analisando as provas colacionadas, concluiu pela ausência de demonstração cabal de que o recorrido concorreu direta e intencionalmente para qualquer irregularidade detectada pelo órgão de contas. Quanto ao ponto, volto a destacar o acórdão recorrido, e aí transcrevo apenas uma parte do acórdão recorrido, omito a leitura. Assim, por se tratar de eleições municipais, há de prevalecer, já que ficamos na instância extraordinária, especial, há de prevalecer a conclusão das instâncias ordinárias, no que se refere à ausência de comprovação de responsabilidade direta do agente público nas falhas constatadas pelo TCU. A revisão desse entendimento não é viável em recurso de admissibilidade restrita, súmula 7 STJ 279 STF. Com efeito, agora, de qualquer sorte, eu fiz questão de trazer o conteúdo dos acórdãos, inclusive dos trechos citados no acórdão atacado, fazendo referência ao acórdão do TCU. Com efeito, é possível o enquadramento jurídico dos fatos pelo TSE, desde que a análise se restringe às premissas fáticas assentadas pelo Tribunal ACOR. É evidente que não desconheço e aplicamos isso cotidianamente na jurisdição. Mas, na hipótese dos autos, as circunstâncias delineadas no acórdão regional, como visto, não são suficientes para que esta Corte afaste a conclusão do TRE sem o vedado revolvimento do acervo fático probatório. Além do mais, cumpre registrar que esta Corte, já no julgamento do RESP 10.136 São Paulo, ocorrido em 17 de setembro de 92, levantou a questão relativa à responsabilidade do administrador público condenado por suposta culpa in eligendo. E aqui cito o ministro Américo Luz, que, concluindo pelo provimento do recurso interposto pelo candidato, adotou as razões do parecer ministerial, do qual cabe transcrever a seguinte passagem, que cito: com efeito, o reconhecimento da causa de inelegibilidade, no caso destes autos,
redunda em responsabilidade objetiva imputada ao recorrente, quando a norma só permite sua incidência se tratar de responsabilidade subjetiva individualizada. Não há outra exegese possível, senão a de que a causa de inelegibilidade posta na linha G do primeiro 1C, do primeiro da Lei Complementar 6490, tem como destinatário o administrador público que, como ordenador de despesas, tem sua prestação de contas rejeitadas por irregularidades insanáveis. É óbvio que não se pode imputar a alguém a responsabilidade que é de outrem, pois a causa de inelegibilidade em foco é personalíssima e quer atingir o administrador que comete irregularidades insanáveis, e não aquele contra o qual pode pesar apenas culpa em elegendo, como quer o eminente juiz relator do venerando acórdão ora impugnado. Fecho a citação. E já vou à conclusão. Nessa linha de raciocínio, ainda mais diante da nova redação do referido dispositivo, que passou a exigir a configuração de ato doloso de improbidade administrativa, tenho que não se pode atribuir ao chefe do Executivo, por via indireta, a responsabilidade por eventuais falhas detectadas nas contas prestadas por terceiro, o próprio ordenador de despesa. Por essas razões, não há como reconhecer a incidência da hipótese da inelegibilidade da linha G, que afasto também. Em face de todo o exposto, senhora presidente, nego provimento aos recursos especiais e mantenho o deferimento do pedido de registro de candidatura de Manuel Adail Amaral Pinheiro ao cargo de prefeito do município de Coari, Amazonas, muito embora no que se refere às alíneas D e H, por outro fundamento. É como voto. Relator, então, nega provimento. Ministra Laurita Vaz. Senhora presidente, ouvi atentamente aí as sustentações orais e agora o voto do eminente relator. Eu tinha feito um exame do processo para não pedir vista, porque senão ficando aí assoberbada com pedido de vistas, mas eu vou fazer um resumo aqui do que eu consegui apurar. O seguinte: o recorrente ele teve contra si as seguintes causas de inelegibilidade, dentro dos autos: reprovação de contas de gestão como ordenador de despesa pela Câmara de Vereadores, reprovação de contas de convênio com o governo federal pelo Tribunal de Contas da União e condenação por órgão colegiado por abuso de poder econômico e político, artigo 1º, inciso 1, alíneas D ou H da Lei Complementar 64 de 90. Apesar dessas reprovações de contas e de essa condenação, o juiz de primeiro grau deferiu-lhe o registro. O tribunal, conquanto tenha alterado a sentença para indeferir o registro do candidato a vice-prefeito e da chapa majoritária, manteve o deferimento do candidato a prefeito com base nos seguintes argumentos. O que se tem dos argumentos? Primeiro, os decretos da Câmara de Vereadores que reprovavam as contas do prefeito encontravam-se suspensos por decisão judicial. Esse é o primeiro fundamento. No que tange à reprovação do TCU, diz o tribunal, as contas de convênio, embora cumpridos todos os demais requisitos, não seria possível imputar dolo ao candidato, tendo em vista que ele delegara a função de ordenador de despesas para o secretário municipal de Administração e Finanças. Isso foi o afastamento pelo fundamento do tribunal. E que a causa de elegibilidade prevista na linha H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90 somente poderia advir condenação exarada em processo cível, mas não em processo de cunho eleitoral. Portanto, concluiu o tribunal, que não seria aplicável a espécie, tendo em vista que o candidato estou condenado no bojo de ação de investigação judicial, AIS, e que a causa de elegibilidade prevista na linha D do inciso 1 do artigo 1º também da mesma norma é passível de ser aplicada para casos apurados pela Justiça Especializada
mas somente aos que forem decorrentes de representação. E, sendo o caso de condenação em sede de AIS, não haveria como estender a ele o alcance da norma. E eu, pelo meu voto, eu começo aqui agora a proferir. No que tange ao item A, que eu referi aqui como item A, decreto da Câmara que reprovavam as contas do prefeito, estavam suspensos por ato judicial, eu nesse ponto, concordo com o acordo. Porque, estando suspensa a reprovação das contas pelo Poder Judiciário, não é passível fazer incidir a causa de inelegibilidade. Por outro lado, quanto ao item B, reprovação de contas de convênio firmado com o governo federal, o próprio acordo recorrido reconheceu a presença dos seguintes requisitos para a incidência da causa de inelegibilidade: decisão irrecorrível proferida por órgão competente, inexistência de provimento judicial a suspendê-la, presença de irregularidades insanáveis, especialmente as atinentes à ausência de processo licitatório, não ser necessário que a improbidade administrativa tenha sido reconhecida na esfera judicial. Todavia, o Tribunal de Origem também consignou que não estaria presente o elemento volitivo, o dolo, tendo em vista que o candidato a prefeito delegar as responsabilidades pelo citado convênio ao secretário municipal e, portanto, não seria possível fazer incidir a mencionada causa de inelegibilidade. Mas aqui eu discordo desse posicionamento e estou dizendo o seguinte: esta corte, em várias oportunidades, e eu vou citar apenas uma aqui, já teve a oportunidade de debruçar-se sobre o tema e, ao fazê-lo, firmou posicionamento distinto do que foi adotado pelo Tribunal de Origem, conforme é possível depreender-se da leitura de trecho do judicioso voto da Vossa Excelência, Ministra Presidente, relatora do recurso ordinário número 206-624 de Pernambuco. Naquele precedente, Vossa Excelência disse o seguinte: a alegação de que a recorrente, à época prefeita, teria assinado os convênios somente na condição de agente político, mas não na de ordenador de despesa, cuja função teria sido delegada aos secretários municipais, nesse caso, teria delegado aos secretários municipais. Neste aqui, a um secretário municipal. Não exclui sua responsabilidade, pois ela cabe, no caso era prefeita, ela cabe a fiscalização desses atos. E, então, Vossa Excelência entendeu que, naquele caso, não atendeu ao recurso da recorrente. Não teria como atender o recurso da recorrente. E eu prossigo. De outra banda, também em sentido diametralmente oposto ao que decidido pela Cochacó, a jurisprudência dessa Corte Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que a causa de inelegibilidade prevista na linha D do inciso 1 do artigo 1º da citada norma é, sim, de ser imputada ao candidato quando a condenação que lhe é imposta restou proferida em sede de ação de investigação judicial, AIS. Porque isso foi o que o acordo disse, que por isso que não poderia, previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64. E aqui eu relaciono vários precedentes nesse sentido. Eu vou ler apenas um, de que foi relator o próprio ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: a condenação